Observações sobre o capítulo 8 do livro O Capital para Educadores. O assunto central desse capítulo 8 é a divisão social do trabalho. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos ver inicialmente o que leva à divisão social do trabalho, o que ela representa. Nós sabemos que o homem produz a sua existência material, o homem, o ser humano, a humanidade. Mas cada um de nós não produz essa existência diretamente. Produz parte dela, uma pequeníssima parte. Hoje em dia, por exemplo, com o desenvolvimento econômico, tecnológico, social, o que nós produzimos ainda diretamente? A gente ainda põe a comida na boca, né? Fora isso, quase todo o resto é feito por outras pessoas. Então veja, nós dependemos do trabalho de outras pessoas. De quantas? De 100, de 200, de 1000? Veja, uma simples peça de roupa, essa camisa que eu estou vestindo, eu não dependo apenas da pessoa que me vendeu ela no shopping ou do motorista que levou esta camisa até lá. Eu dependo de quem trabalhou na tecelagem, na fiação, da camisa que essas pessoas vestiram e de quem produziu essas camisas. Mas vou dependendo de um número cada vez maior de pessoas à medida em que vou voltando no tempo até o momento em que a semente de algodão foi jogada na terra para que um dia houvesse o tecido. E dependo mais, dependo de quem arou a terra. Quem arou a terra fez com o trator. O trator foi inventado e eu dependo de quem inventou o trator para vestir essa camisa hoje. Agora, quem inventou o trator, aí pelo século XIX, dependeu de todo o conhecimento, de tudo que foi produzido antes na história, até chegar à possibilidade da produção do trator. O trator, na verdade, começou a ser possibilitado no momento que o primeiro ser humano ficou em pé na face da Terra. Então veja, eu dependo para vestir essa camisa da humanidade inteira. Não é de 1000, de milhares, de milhões. Eu dependo de bilhões. Eu não dependo apenas do meu próximo. Eu dependo radicalmente do meu distante. No espaço, esse semente de algodão pode ter sido jogado lá no Egito, no México, e no tempo. Nós estamos ligados, todos, à humanidade inteira. Para chegar a essa conclusão, não precisa acreditar em nenhum profeta, em nenhum salvador do mundo. Basta refletir. Isso nos dá consciência de nossa dependência dos outros. Isso possibilita nós instaurarmos uma nova ética. Uma ética que vai muito além, são valores fundamentados em conhecimento, em ciência, e não simplesmente na vontade de chefes, de mandatários da idade do ferro, por exemplo. Então, o importante é as consequências que nós tiramos desta reflexão. Isso parece que nos torna pequenos, porque nós somos como que um grão de areia no imenso deserto que é a humanidade. Isso me parece que eu sou pequeno. Mas, ao mesmo tempo, isso nos dá uma dignidade se nós tivermos a consciência de que para fazer bem para essa humanidade inteira, para contribuir para o desenvolvimento da humanidade e retribuir aos bilhões a quem eu devo, eu não preciso ser um grande herói, ser um César, um Mahatma Gandhi, um Shakespeare, um Einstein. Basta
que eu faça o meu papelzinho de grão de areia. Perceba, esta pequenez se transforma em grandeza quando nós descobrimos que não existe deserto sem grãos de areia. Eu sustento a existência do deserto como grão de areia. É nesse sentido que nós temos que pensar. E na importância de pensarmos na humanidade inteira. Pensarmos em comum com os outros. Fundarmos uma ética, um modo de pensar com os outros que seja superior, mais elevado do que a tacanha ética cristã, que funcionava bem com base nos conhecimentos que a humanidade tinha naquela época, que inclusive se baseava em épocas anteriores, num Deus dos hebreus, que com base nos conhecimentos e no como a sociedade se organizava naquela época, tinha como valor passar o outro ao fio de espada. A ética superior era isso, que ainda bafeja na ética cristã. Passar o outro a fio de espada, matar mulheres e crianças dos seus inimigos. Conserve os homens para transformá-los em escravos. Está lá no Deuteronômio. Nós vamos condenar essa ética? Para hoje sim, mas naquela época é o que se podia. Hoje, com o desenvolvimento do conhecimento e especialmente o que a teoria do valor, a teoria científica do valor nos possibilita, nós podemos fundar uma nova ética. Baseada não simplesmente no amor ao próximo, não simplesmente numa empatia, que está muito em moda agora falar em empatia. Não faça para o outro o que você não quer que se faça. Coloque-se no lugar do outro. Como se você precisasse sempre ser egoísta. Você só contribui com o outro se você se colocar no lugar dele, porque aí você faz bem para você mesmo. Ninguém é contra a empatia. A empatia é importantíssima. Mas ela não basta. Nós já temos condições, com o conhecimento que temos da realidade concreta, não de acreditar em profetas, nós já temos condições de ter uma ética mais elevada. Não apenas colocar-se no lugar do outro, mas colocar-se o outro e mim em favor da humanidade. Se vocês quiserem, isso é o verdadeiro comunismo, não no sentido meramente econômico, mas no sentido total da compreensão do que seja a humanidade. Isso tudo a partir da reflexão de nossa dependência de todos, da nossa dependência da divisão social do trabalho, que nós não somos sozinhos. Com base nisso, nós podemos pensar em mudar a realidade. Não simplesmente com palavras bonitas ou com bondades e maldades. A sociedade não é feita simplesmente porque as pessoas são boas ou más. A sociedade é feita com base na realidade e nas leis que regem aquela estrutura presente. Não adianta então pregar, amar o próximo e assim por diante. É preciso transformar a sociedade, para que essa sociedade tenha condições de fundar-se numa ética universalista, comunista, neste sentido, não no sentido que os liberais e todos os inimigos do socialismo falam. Não. Comunismo como a verdadeira consciência da divisão social do trabalho, da dependência que temos de todos. Com base nessa dependência, fazer a justiça o mais completamente possível. A gente se encontra no próximo capítulo.